E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os quadriláteros trapézios, dando continuação à aula de quadriláteros, tá? Trapézio, então, é os quadriláteros que possuem um par de lados paralelos, ok? Apenas um par. Os paralelogramos têm dois pares de lados paralelos, ou seja, os lados opostos são sempre paralelos, e nos trapézios a gente tem apenas um par de lados paralelos. Então eu trago o trapézio, um trapézio comum, nada de especial. O trapézio retângulo, o que ele tem de especial? Dois ângulos retos. Dos quatro ângulos, dois ângulos são retos. E o trapézio isósceles, ele possui os lados não paralelos de mesma medida. Tá? Então, esse lado não é paralelo desse, eles possuem mesma medida. O que a gente sabe sobre os trapézios? Assim como todos os quadriláteros, a medida da soma dos seus ângulos internos vai dar 360. Então, eu posso ter aqui ângulo A, B, C e D. Então, a gente tem que A mais B mais C mais D é 360 graus. A soma dos quatro ângulos internos de todos os trapézios. Tá? Assim como um quadrilátero qualquer. Ok? O que a gente pode ainda também saber sobre eles? Bom, os ângulos, vamos dizer, ângulos não opostos de bases diferentes, tá bom? Então, o A e o D. A mais D igual a 180 graus, tá? São ângulos opostos de bases diferentes. O A está na base maior e o D está na base menor, tá? Então, os lados paralelos, eles são classificados como base maior e base menor. Eles terão tamanhos diferentes, tudo bem? Então, A e D são ângulos não opostos de bases diferentes. Eu tenho mais dois ângulos nessa mesma situação, ó, C e D. C e B são suplementares. Então, os ângulos não opostos de bases diferentes são suplementares. Tudo bem? Aqui vai acontecer a mesma coisa, professor? Vai. Dá uma olhada do 90 e o 90. Ângulos não opostos de bases diferentes. E aqui, mesmo esqueminha. Posso chamar aqui de ângulo E e ângulo F. E podemos dizer que E mais F dá 180. Tudo bem? No trapézio isósceles isso ocorre? Também ocorre. Nós temos o mesmo esquema aqui, a mesma regrinha, tudo bonitinho. Tá? Posso até escrever novamente A, B, C e D. Mesmo esqueminha, vai acontecer a mesma coisa. Porém, no trapézio isósceles ainda há mais uma regra. Qual, professor? Os ângulos situados na mesma base, eles são congruentes. Então, A e B estão na base maior. Então, eu posso dizer que A é congruente a B. Eles possuem a mesma medida. C e D estão na base menor. Então, C é congruente a D. Ok? Então, no trapézio isósceles, os ângulos situados na mesma base são congruentes. Muito parecido com o triângulo isósceles. Bom, no trapézio isósceles, a gente ainda pode falar de diagonal, tá? A diagonal, e aí a gente tem aqui, eu posso apagar para você visualizar isso melhor. As diagonais terão mesma medida, tá? Aqui no trapézio isósceles, as diagonais, posso usar aqui, ó, essa diagonal, ela tem a mesma medida da outra diagonal, tá? Também é uma afirmação aí relativo ao trapézio isósceles. Vamos chamar aqui os vértices A, B, C e D. Então, as diagonais, tá? A diagonal AC é congruente, tem mesma medida da diagonal BD. É também mais uma informação relativa ao trapézio isósceles.
Existe uma discussão em relação aos quadriláteros quanto à classificação dos trapézios e dos paralelogramos, né? Tem gente que separa e diz o seguinte: aqui eu tenho o conjunto dos quadriláteros. No conjunto dos quadriláteros a gente tem os paralelogramos, tá? E os trapézios em um conjunto separado. Aqui dentro dos paralelogramos a gente vai ter retângulo, que é paralelogramo, quadrado, losango, tudo bem? Aqui dentro dos trapézios eu tenho apenas o trapézio retângulo e o trapézio isósceles, tá? E aí, o que se diz é que os paralelogramos são quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. Os trapézios são os quadriláteros que têm um par de lados paralelos. E tem pessoas, professores, que entendem o seguinte: isso aqui está errado. Não é isso. Aqui dentro do conjunto dos quadriláteros, a gente poderia fazer como se fosse um diagrama. Eu tenho os quadriláteros, tá? Dentro do conjunto dos quadriláteros, eu teria o conjunto dos trapézios. E aí classifica-se o seguinte, ó, trapézios é todo quadrilátero que tem um par de lados paralelos. E aí, dentro dos trapézios, poderíamos colocar todos os paralelogramos. Tudo bem? Os paralelogramos possuem dois pares de lados paralelos. Ou seja, se você pegar o nosso paralelogramo aqui, ó, que é o retângulo, e alguém perguntar para você, ele tem um par de lados paralelos? Você diz, sim, ele tem esse lado paralelo a esse. Ele tem um par de lados paralelos. Ah, mas ele tem outro par de lados? Sim, ele tem outro, mas um ele tem. Ou seja, se ele tem um, ele é considerado trapézio. Então, os paralelogramos são trapézios que têm mais de um par de lados paralelos. E os trapézios não são paralelogramos, porque eles têm apenas um par de lados paralelos. Dentro do conjunto dos paralelogramos, você teria aqui quadrado, retângulo, losango, todos eles possuem dois pares de lados paralelos. O próprio paralelogramo, né? Então, aqui eu tenho trapézio. Aqui eu tenho paralelogramos. Ok?